Você já teve a estranha sensação de que existe algo que você deveria lembrar, mas você não consegue? Como se uma verdade profunda estivesse bem diante dos seus olhos, mas estivesse escondida, né, por um véu, o véu do esquecimento. E se eu te dissesse que esse esquecimento, ele na verdade, ele não é um acidente, mas ele é parte de um processo e que é um caminho para a gente recuperar essa nossa memória perdida. Então hoje nós vamos falar sobre uma tradição Rosa Cruz, uma escola de mistério que afirma que em cada vida passamos por um esquecimento ao nascer, mas que há formas de recuperar a lembrança de quem realmente somos e por que estamos aqui. Então seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde sempre mergulhamos fundo nos mistérios da consciência humana, da espiritualidade e muito mais. Fica comigo aqui até o fim, porque hoje nós vamos explorar verdades que podem mudar a sua maneira de ver a realidade. Você já acordou de um sonho sabendo que ele tinha algo importante a te dizer, mas quando você tenta lembrar dele, é como se essa lembrança ficasse fugindo de você? Essa sensação de algo perdido, de algo que deveria estar claro, mas que vai se dissolvendo, né, no momento que a gente tenta capturar, pegar, né? Pode ser isso, pessoal, um reflexo de algo muito maior do que de um simples sonho esquecido. E essas experiências, elas acontecem não apenas quando a gente acorda pela manhã, mas todas as vezes que nós renascemos em um novo corpo. Pelo menos é isso que a tradição Rosa Cruz ensina. E que ao nascermos, passamos pelo que eles chamam de o gole do esquecimento, que é um véu que nos faz esquecer as vidas passadas, nossos aprendizados e até mesmo a nossa verdadeira identidade espiritual, né? Mas por que que isso acontece, né? Será que esse esquecimento é uma maldição ou, na verdade, um presente? Então, imagina que você está começando uma nova vida, mas ao invés de começar com a memória limpa, você já nasce carregando todas as memórias, todas as emoções, os traumas de todas as vidas anteriores. Então imagina o que aconteceria. Olha, provavelmente a gente ficaria tão preso ao passado, às falhas que nós cometemos, às dores que nós sentimos e até mesmo às glórias anteriores, que a gente talvez perderia a capacidade de viver plenamente aquela nova experiência. Então o esquecimento funciona da mesma forma, ele nos dá a chance de recomeçar, de aprender de novo, de fazer escolhas sem os filtros de quem já fomos antes. Mas há um detalhe essencial, né? Essa memória ela não está completamente perdida ou perdida para sempre, né? Ela pode ser despertada. Então, a Rosa Cruz tem um ensinamento profundo que diz: no princípio era a memória. E o que que isso significa, né?
que antes do esquecimento, antes do nascimento, né, nesse nosso corpo, já existia um conhecimento, dentro de nós, né, e essa memória não é apenas a lembrança de vidas passadas, mas algo ainda mais essencial, que é o reconhecimento, né, da nossa verdadeira essência. Então, quando o bebê nasce, ele ainda não fala, não entende a lógica do mundo à sua volta, mas há algo nele que já sabe. Ele já sabe procurar o peito da mãe para se alimentar. Ele reconhece o calor do colo como um lugar seguro. Agora, imagina que essa intuição não se limita apenas ao nível físico, mas também existe no nível da alma. Você já se perguntou por que algumas pessoas, desde muito cedo, têm uma conexão até mesmo inexplicável com lugares, épocas, conhecimentos, instrumentos musicais, crianças prodígios que tocam instrumentos complexos sem nunca terem estudado música, né? Pessoas que têm um talento natural para línguas ou que sentem uma atração irresistível por civilizações antigas, né, como o Egito ou a Grécia. Então a Rosa Cruz ensina que esses são os ecos da memória perdida, tentando emergir na nossa consciência atual. Essa tradição então sugere que existem sinais sutis de que a memória dessa alma está, na verdade, despertando. Então vou dar o exemplo de algumas. Aquele déjà vu intenso, né? Não apenas uma sensação de familiaridade, mas um reconhecimento profundo, como se algo dentro de você lembrasse de uma situação, um lugar ou uma pessoa. Também uma atração inexplicável por certos conhecimentos, como se determinadas filosofias, religiões ou ensinamentos antigos fizessem sentido para você, né, para a pessoa, de uma maneira lógica. Uma outra também seria uma sensação de ter uma missão, mesmo sem saber qual é. Um chamado interno, um sentimento de que há algo maior a ser descoberto e vivido. Um outro fator também seriam experiências de sincronicidade. Eventos que parecem coincidências, mas que ocorrem com tanta precisão, né, que parecem mensagens do universo. E por último, eu diria sonhos lúcidos, vívidos, com lugares ou épocas que a pessoa desconhece, né? Sonhos que parecem mais reais do que a própria realidade e deixam uma sensação de que carregam uma mensagem oculta, né? Esses são apenas, como eu disse, alguns sinais que podem indicar que a sua memória está tentando vir à tona, né, essa memória passada. Agora, por que que nem todos conseguem acessá-la, né? Se temos essa memória dentro de nós, por que que não simplesmente conseguimos, né, ter acesso livre? Então, os Rosa Cruzes, eles ensinam que existem 3 grandes obstáculos para a recuperação dessa memória espiritual. E o primeiro dele seria um materialismo excessivo, mas deixa eu explicar o que isso significa. Que quando a gente fica tão imerso na rotina e nas preocupações do mundo físico, nós esquecemos de olhar para dentro. Um outro seria um ego, né, muito inflado, quando confundimos conhecimento com sabedoria e buscamos apenas
alimentar a nossa identidade ao invés de realmente despertar a nossa consciência. E terceiro seria o medo da verdade, porque no fundo, né, lembrar quem realmente somos, pode ser uma experiência intensa e transformadora, e nem todos estão prontos para essa mudança, né? Se o esquecimento é parte da experiência humana, mas a lembrança é possível, a pergunta que fica é: como então podemos recordar, né? Então aqui estão algumas práticas inspiradas, né, nos ensinamentos da Rosa Cruz que podem ajudar você nesse processo. Então o primeiro seria a autoobservação. Quanto mais nos observamos, mais percebemos padrões que vêm de um passado maior do que esta vida. A meditação e o silêncio também pode ajudar, porque no meio, né, do barulho da nossa mente, a voz da alma se perde. E estudo de tradições espirituais, né, podem também ajudar, porque muitos deles guardam fragmentos da nossa memória coletiva, além da memória coletiva da humanidade. E também o desenvolvimento do coração, da energia do coração como um centro de percepção, porque através do coração que muitas verdades esquecidas são sentidas antes de serem compreendidas. E também o cultivo da presença, pessoal, que a gente fala tanto no Saída para Dentro, porque quanto mais conscientes estamos, né, no agora, mais abrimos espaço para que o passado e o futuro, né, se revelem. Então agora eu volto à pergunta inicial. E se você já soubesse tudo o que precisa saber, mas tivesse esquecido, né? E se o caminho do despertar não for sobre aprender algo novo, mas sim sobre recordar o que sempre esteve dentro de você. Então, na medida que a gente avançar aqui no episódio de hoje, vamos explorar um pouco mais sobre quem são os Rosa Cruzes e como essa tradição surgiu e quais são, né, as chaves para o despertar da memória espiritual. Mas antes disso, eu convido você a refletir. Você sente em algum lugar profundo dentro de você que há algo esperando para ser lembrado? Se sim, continue comigo aqui até o final, porque o que vem a seguir pode ressoar com algo que você nem sabia que estava procurando. Então imagina que você encontra um livro antigo, desgastado, né, pelo tempo, com símbolos misteriosos na capa. E ao abrir suas páginas, você descobre uma mensagem enigmática, né? Existe uma fraternidade secreta, guardiã de um conhecimento ancestral, cujos membros caminham entre os homens sem serem reconhecidos. Eles dominam as leis ocultas do universo e trabalham silenciosamente para despertar a humanidade. Essa poderia ser a introdução de um romance de mistério, mas na verdade reflete a essência do que a tradição Rosa Cruz representa. Mas quem de fato, né, são os Rosa Cruzes? Ao contrário do que muitos pensam, os Rosa Cruzes, eles não surgiram como uma organização formal, mas como uma corrente de conhecimento que atravessou os séculos. As suas raízes, elas se remetem
as escolas de mistério do Egito Antigo, a filosofia hermética dos gregos e até mesmo a tradição do Santo Grau. Mas foi apenas no século XVII que esse conhecimento ele acabou emergindo para o público através de 3 documentos misteriosos que foram publicados na Europa. O primeiro era a Fama Fraternitatis, o segundo era a Confessio Fraternitatis e o terceiro era as Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz. E esses textos descreviam a existência, né, de uma fraternidade secreta compostas por iniciados, né, que haviam recebido esses ensinamentos espirituais profundos. Segundo a lenda, né, o conhecimento Rosa Cruz ele foi preservado e transmitido por mestres que, vida após vida, reencarnavam para continuar a sua missão. Mas existe um detalhe bem curioso aí, pessoal. Não havia nenhuma ordem oficial que pudesse ser encontrada ou contactada. Os verdadeiros Rosa Cruzes, né, diziam os textos, não se identificavam publicamente. Eles trabalhavam de forma invisível, guiando, né, aqueles que estavam prontos para despertar. O nome mais associado à tradição Rosa Cruz é o do Christian Rosenkreuz, um personagem envolto em um mistério, para dizer no mínimo, porque, segundo a lenda, o Rosenkreuz ele foi um sábio que viajou pelo Egito, pela Arábia, pela Pérsia, absorvendo o conhecimento das escolas iniciáticas do Oriente. E, ao retornar à Europa, fundou uma fraternidade secreta para preservar e disseminar esses ensinamentos. Mas aqui está o enigma, né? Ninguém sabe ao certo se o Christian Rosenkreuz realmente existiu ou se era um símbolo. Para muitos estudiosos, ele representa um arquétipo, o arquétipo do buscador espiritual, aquele que atravessa diferentes culturas e tradições para encontrar a verdade universal. Agora, seja um personagem real ou um símbolo, esse nome carrega um significado profundo, porque Christian significa aquele que busca a iluminação crística, não necessariamente ligada à religião. Interessante, né? Mas à consciência superior. Já o Rosenkreuz representa a cruz da rosa, um símbolo, né, da jornada alquímica do espírito, onde a cruz representa o sofrimento e a matéria, e a rosa, a alma, desabrochando para a sabedoria. Os Rosa Cruz ensinam que a verdadeira iniciação não acontece em templos externos, mas dentro da própria consciência. E diferente, né, de outras tradições esotéricas que enfatizam rituais e símbolos externos, os Rosa Cruzes afirmam que o verdadeiro conhecimento ele só pode ser descoberto por aquele que se torna digno dele. E isso significa que a chave para o mistério Rosa Cruz não pode ser dada, mas sim ela deve ser conquistada através do autoconhecimento e da busca sincera. E essa ideia faz sentido, pessoal, porque quando a gente pensa no que falamos, né, aqui na primeira parte desse episódio, a memória perdida,
o véu do esquecimento, a necessidade de lembrar quem realmente somos, os Rosacruzes, não são apenas uma ordem esotérica, né, parece mais ser um convite para que cada um de nós embarque na própria jornada de despertar. Então, nos próximos minutos aqui, vamos explorar um pouco mais as práticas e os princípios que essa tradição ensina para aqueles que genuinamente desejam recuperar sua memória espiritual e viver de uma forma mais consciente. E se você chegou até aqui, talvez tenha sentido algo familiar no que a gente está falando. Quem sabe uma inquietação, um reconhecimento, até mesmo sutil, como se uma parte de você já soubesse de tudo isso, mas estivesse apenas esperando para lembrar. E eu acredito que essa sensação não é coincidência. Os Rosacruzes ensinam que a busca pelo despertar espiritual, ele não começa quando decidimos procurar por respostas, ela já estava em andamento muito antes disso, né. A pergunta é: como que a gente pode acelerar então esse processo, né? Como podemos recuperar essa memória oculta? Essa tradição, então, ela ensina que não somos apenas um corpo físico, que existe algo além da matéria, uma estrutura energética que mantém nossas experiências e aprendizados ao longo das encarnações. Essa estrutura, ela é conhecida como corpo sutil, um campo de energia que contém nossos registros espirituais e pode ser desenvolvido através de práticas específicas. Então imagina que a sua consciência é como uma lâmpada dentro de um quarto cheio de poeira. Quanto mais poeira houver, mais fraca será a luz. O corpo sutil, quando não trabalhado, é essa poeira que ele está carregando, né, de padrões mentais, de emoções não resolvidas e distrações que bloqueiam a nossa percepção da verdade. Mas quando começamos a limpar esse espaço interno, algo mágico acontece. A luz da consciência brilha com mais intensidade e começamos a perceber realidades que antes estavam ocultas para a gente. Muitas tradições espirituais falam sobre os centros de energia do corpo, assim como a gente fala na nossa escola. Mas para Rosa Cruz, há um centro em especial que possui um papel fundamental no processo de despertar o coração. Diferente do que a ciência moderna ensina, o coração, ele não é apenas um órgão que bombeia sangue, ele é um centro de percepção espiritual, um portal para uma consciência superior. Por isso, o caminho Rosa Cruz enfatiza muito o desenvolvimento da intuição, do equilíbrio emocional e da conexão profunda com o todo. Se o esquecimento nos desconectou de quem realmente somos, é através do coração que podemos nos reconectar. Isso significa cultivar a autoobservação, o silêncio interior e a harmonia entre a mente, a emoção e a ação.
Os Rosacruzes ensinam que a jornada do despertar, ela segue 3 etapas principais. E essas etapas, tá, não são regras fixas, mas fases naturais pelas quais todo genuíno buscador passa. Primeira, o autodescobrimento. O primeiro passo é sempre observar a si mesmo. Isso significa estar atento aos nossos pensamentos, às nossas emoções e aos nossos comportamentos automáticos que carregamos sem perceber. Quanto mais nos observamos, mais conseguimos identificar o que nos prende ao estado do esquecimento. Segundo, seria a transformação interna. Uma vez que a gente consegue identificar esses padrões, a gente pode começar a transformá-los. E é aqui que entra a prática da meditação, das respirações conscientes e principalmente, pessoal, do alinhamento entre o pensamento e o sentimento e a ação. Tudo isso a gente pratica com grande ênfase também na nossa escola. Eu acho que todo mundo aqui que é ouvinte e é aluno da nossa escola sabe de o quão alinhado isso tudo está com os nossos ensinamentos. E por último, seria a lembrança de si com o tempo, à medida que o corpo sutil é, entre aspas, limpado, né, e o coração se torna um guia confiável, começamos a recuperar partes da nossa memória perdida. E esse é o momento em que percebemos que não somos apenas um corpo, essa identidade, que não somos apenas essa vida, mas que somos algo muito maior. O caminho do despertar, você pode ver que não é um destino, não há um ponto final onde dizemos: pronto, cheguei. Ele é um processo contínuo de expansão da consciência. Cada pequena percepção, cada momento de lucidez, cada escolha feita com intenção, nos aproxima mais de quem realmente somos. E a pergunta que fica é: será que a gente está disposto a percorrer esse caminho? Então, logo adiante, vamos falar um pouco mais sobre os desafios dessa nossa jornada, né, e como evitar as armadilhas do ego que podem nos desviar do verdadeiro despertar. Então, eu repito, fica aqui comigo, porque o que a gente vai falar a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo e principalmente a si mesmo. Se a busca espiritual é um caminho de despertar, então por que tantas pessoas acabam se perdendo nele? Muitas tradições, incluindo a Rosa Cruz, alertam que o maior inimigo do buscador não está fora, mas dentro de nós. E esse inimigo tem um nome: a ilusão que o ego cria. Você já conheceu alguém que estudou muito sobre espiritualidade, mas ao invés de se tornar uma pessoa mais consciente, mais sábia, se tornou arrogante, se separou de todo mundo, na verdade? Ou aquela pessoa que começou a meditar, falar sobre energia, fazer rituais, mas no fundo nada mudou na forma como ela se relaciona com ela mesma, com os outros e com a vida? Essa é a armadilha mais perigosa do caminho, o falso despertar, onde o ego se apropria do conhecimento e transforma ele em um instrumento de ilusão. A ilusão do
Ah, isso eu já sei, eu já sei. Uma das primeiras armadilhas, né, no caminho espiritual é acreditar que já sabemos tudo. A pessoa lê alguns livros, né, faz alguns cursos, aprende sobre energia, sobre leis espirituais, faz até meditação, mas o ego delas sempre sussurra para elas: "Ah, tudo isso eu já sei, ah, eu já sei". Ela se torna aquela pessoa que confunde, a gente fala na nossa escola, o menu com a refeição, que sente que não tem mais nada para aprender, que não está disposta a se questionar e analisar que existe muito mais a se descobrir. E acho que é aqui que está o verdadeiro paradoxo, né? O verdadeiro conhecimento, ele nos faz ter a realização que a gente pouco sabe. Ele não fecha as nossas mentes, pelo contrário, ele nos abre para muito mais. Outra ilusão comum é a criação de um personagem espiritual. A pessoa muda a sua forma de falar, muda o nome, adota um vocabulário místico, se veste de um jeito esotérico, né? Finge estar sempre em calma e iluminada, mas no fundo essa máscara esconde os seus medos, esconde inseguranças e padrões emocionais do passado. O verdadeiro despertar, pessoal, não é sobre se parecer espiritual, mas sobre ser genuinamente autêntico. E os Rosacruzes ensinam que a transformação real, ela acontece no dia a dia, nas nossas pequenas escolhas, na forma como lidamos com os desafios, no modo como tratamos a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. E se o conhecimento espiritual não se reflete na prática, ele não tem valor algum. Então existe uma regra simples para sabermos se estamos realmente despertando ou apenas alimentando um ego espiritual. Se o conhecimento que você adquire faz com que você se sinta melhor que os outros, algo está errado nisso. Agora, se faz você olhar para dentro, reconhecer as suas sombras e buscar ser uma pessoa melhor, você está no caminho certo. Os verdadeiros mestres espirituais nunca se sentiram como superiores. Pelo contrário, eles ajudavam os seus discípulos a encontrarem as respostas dentro de si mesmas. A única maneira de evitar essas armadilhas é através da autoobservação sincera. Então, isso significa sempre se perguntar, todos os dias: eu estou estudando para crescer ou para impressionar as pessoas? Eu estou aplicando esse conhecimento na minha vida ou apenas acumulando mais informações? O que realmente mudou em mim desde que comecei essa jornada? Essas perguntas, elas nos mantêm no caminho do meio, no caminho central, porque nos lembram que o verdadeiro despertar, ele não é sobre parecer diferente, mas sobre viver de maneira diferente. A jornada espiritual é um processo de refinamento interno, mas para isso precisamos ter coragem de encarar as nossas sombras e não nos deixarmos enganar pelo brilho da superfície. Seja qual for o seu caminho, lembre-se, o verdadeiro despertar não se mostra nas palavras, mas na forma como você vive. Então, vamos agora
falar um pouquinho mais sobre esse despertar e como cada um de nós pode dar o próximo passo na nossa jornada. Agora eu te pergunto, você sente que há algo em você esperando para despertar? Genuinamente? Se você disse que sim, talvez esse seja o seu momento. Os ensinamentos da Rosa Cruz não são algo do passado. Na verdade, quando você presta bem atenção, eles são um convite para o presente, um chamado para que a gente inicie a jornada de lembrar quem a gente realmente é. E essa jornada, ela não é sobre encontrar algo fora de você, mas sobre recordar aquilo que sempre esteve dentro. Se esse episódio trouxe reflexões sobre a busca pela verdade, o despertar da consciência, eu vou recomendar para vocês assistir um outro episódio nosso, com o título Por que esses conhecimentos foram suprimidos por séculos? Nele, exploramos por que certas sabedorias ancestrais, como essa mesma tradição Rosa Cruz, foram ocultados ao longo da história e como nós podemos recuperar esse conhecimento perdido. Esse episódio, pode trazer novas chaves para você entender sua própria jornada de autoconhecimento e evolução espiritual. Então, pessoal, se você sente que esse é o seu momento, eu mais uma vez convido, numa oportunidade, você conhecer as técnicas da Ben School, porque se tem uma coisa específica que os protocolos fazem, até mesmo o protocolo de autoaplicação, é tentar limpar o campo sutil dessas nossas reatividades para que essa luz da consciência veja através dos nossos traumas e que você consiga mais claramente despertar essa sua essência. Mais uma vez, eu falo para você, que a saída é para dentro. Por mais que o mundo externo tenha todo esse brilho e que com certeza a gente veio para viver uma experiência espiritual, porém nesse plano físico, nada impede que você, ao mesmo tempo que esteja trilhando aí toda uma vida profissional, física, familiar, nada impede que você consiga aproveitar cada oportunidade como uma chance de você despertar um pouquinho mais. Muito, muito obrigado pela sua audiência. Se você é novo por aqui, se inscreve aí no nosso canal, compartilha. Essa é a forma como o algoritmo dessas plataformas vão compartilhar ainda mais o nosso conteúdo com outras pessoas e a gente vai cada vez mais criar essa mente mestra. E quanto mais pessoas despertas à nossa volta existem, escolhas diferentes começam a serem feitas e gradativamente a gente vê a harmonia que a gente está vivendo dentro de nós se refletindo lá fora. Valeu, galera! Até o próximo episódio. Lembre-se, mantenha a chama acesa do despertar aí dentro de vocês. Valeu!